Relação da administração pública direta com a indireta. Galera, qual é a relação... Ó, o que eu acabei de fazer? Eu expliquei para vocês quem é a administração pública direta no país, diz que é chamado de classificação da administração pública em sentido formal, orgânico ou subjetivo, é a administração em si. Vocês vão ver que o que importa aqui é como elas forem constituídas, porque existem dois tipos de administração. A administração propriamente dito, que é a formal, e uma outra administração que não é classificada aqui, mas em alguns casos ela pode ser chamada de administração, que é a administração em sentido material. Aqui não importa o serviço que ela exerce. Importa como ela foi criada. Se ela foi criada por lei ou autorizada, se é autarquia, fundação, sociedade, economia mista, empresa pública, tem que ser considerado administração pública. Por exemplo, eu expliquei para vocês que o Correios, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ela não faz um serviço público, ela faz um serviço como o Banco do Brasil. Qual é a diferença do Banco do Brasil para o Itaú? Nenhum. Eles são empresas normais. Então não exercem serviços públicos, mas ainda assim são consideradas administração pública, porque só importa como ela foi constituída e quem ela é, não o serviço que ela faz. Já a administração pública em sentido material, que a gente vai ver lá na frente, ela não é uma dessas pessoas, mas o que importa é o que ela executa. Então pode até particular ser classificado, mas a gente vai ver mais na frente. Agora, qual é a relação da administração direta com a indireta? É uma mãe que gerou um filho, ou um pai que gerou um filho, está interligado. A Constituição mandou a União fazer, a União não quis fazer, criou através de lei uma autarquia. Então, existe uma ligação entre a administração pública direta e a administração pública indireta. Quem tem filho aí? Quantos anos seu filho tem? 24? Ah, então, a relação é uma barata. Olha só. Seu filho tem 1 e 8, cara. Você curte pra caralho. Até os 18 anos, meu irmão, tu faz o que você quiser. Quando tem 17 anos, chegou a mina lá, tem que fazer igual eu fiz com a Yasmin. Me chegou com o namorado lá em casa com 17 e falei, volta essa merda pra lá. Eu vou avaliar. Vem cá, moleque, senta aí. Como é que é seu nome? Fala alto, rapá. O que você quer com a minha filha? Ô, para com esse negócio de... Olha pra minha cara, meus olhos. Luco Maiás, porra. Olha meus olhos, caralho. Ó, a parada é a seguinte, aqui tem regra. Pode namorar até as 7 da noite, tira a porra do sapato quando entrar na minha casa, não me olha direto nos olhos e tem que dar comida pro cachorro. Tá ouvindo? O moleque foi embora. Aí Yasmin, ai pai, não pode fazer. Eu falei, ó, não gostei do garoto. Pai, mas seu namorado é o caralho. Você tem 17 anos, você não manda porra nenhuma. Aqui tem hierarquia e subordinação. Vai namorar quem eu mando. Beleza. Fez 18 anos, tomou. Por quê? Quando faz 18, a relação do pai e do filho para de ser hierarquia e subordinação e vira vinculação. Quando é vinculação, irmão, você não tem como mandar ele fazer. Aí vira o quê? Vira somente o chamado controle de finalidade. Você não pode deixar o filho exercer uma função que ele não nasceu. A Yasmin nasceu para brilhar, irmão. Só que ela fez 18 e arrumou o namorado dela agora. Pensa num piá sem CPF, irmão. Eu já falei para ela. Falei, esse moleque não tem CPF, essa merda não tem futuro. Ela, pai, mas eu amo ele. Falei, mas foda-se. Amor é demência, o amor não existe, é paixão. Até 16 meses, de acordo com o Pedro Calabres, você está apaixonado. Pegou a porra do teu cérebro, botou numa ressonância, o cérebro de um apaixonado de verdade dá a mesma coisa do cérebro de um demente. O médico não consegue identificar. Então você está demente. Até os 16 meses está demente. Passou os 16, pai. Passou os 16, o que vale é um amor. Você sabe o que é um amor de verdade? É quando você está com uma outra pessoa e sente orgulho dela. Que você enche seu pote, você é foda pra caralho. A pessoa do lado fala, caralho, essa pessoa é a pessoa mais foda do mundo, eu não quero largar ela nunca, ela me gera orgulho, isso é amor. Se não é se acostumar. Aí eu expliquei para Yasmin. Falei, Yasmin, esse moleque é sem CPF. Ó, você está fugindo da finalidade. Você nasceu para brilhar e esse moleque vai te jogar na lama. Não dá, não. Ela, ai, pai, treina ele, igual você treina seus alunos. Eu falei, então tá comigo. Chamei o piá, botei, piá, se botar, eu troço nela, eu enfio no mesmo lugar que o seu. Aí, se ela não tiver tio, eu boto no outro, mais apertado. Então, a parada é a seguinte, não pode encostar na menina, tem que chegar até tal hora, não pode furar, e quando você tiver 30 anos, ela também, vocês fazem as coisas. Não funciona, né, cara? Mas você sempre bota uma pressão que o negócio funciona. Você tem menino ou menino? Puta que pariu, cara. A menina tem quantos anos? Ô, Senhor Jesus, que não me conta não, que eu fico revoltado. Porra, Yasmin irmão sem CPF, que é só para acabar, cara. Puta que pariu. Mas tudo bem. Olha só.
A administração pública direta cria administração pública indireta. Olha o que aconteceu há uns anos, cara. A administração pública direta da União, porra, foi lá e criou quem? Criou o INSS. Já funciona há muito tempo. Algum presidente retardado do INSS resolveu fazer um convênio com os bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal, e acredita, é de verdade, tem bastante tempo. Você ia na porra do INSS e conseguia pagar boleto. Você ia no INSS, tinha fila para recebimento como caixa bancário lá, ou seja, estava fazendo serviço e fazendo acordo entre uma autarquia e a fundação pública, a autarquia e uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que eram os bancos, tinha um acordo entre eles. A finalidade da União, quando criou o INSS, era para prestar um serviço de previdência ou para prestar serviço de banco? Da Previdência. Na prática, o presidente da República, que é o chefe máximo da administração pública federal, não pode dar ordens para o INSS, que é a administração indireta. Dá uma pausa aqui. Mas olha como é que funciona no Brasil, que é legal. Para autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, tem que fazer concurso ou não tem? Concurso público de provas e títulos. A autarquia é pessoa jurídica de direito público. Aqui é servidor público a classificação. Na fundação pública, mesmo sendo de direito privado, você olha no artigo 1º lá da 8.112, a fundação está incluída. Então, é servidor público regido pela 8.112. Agora, sociedade de economia mista, empresa pública, não. Eles são classificados como empregados públicos, tanto que não tem a estabilidade normal. Então, não existe hierarquia e disciplina. E subordinação, ela está morta. Ela não existe na lei da administração direta para indireta. Mas você quer ver que engraçado? Pergunta. Todos os cargos da administração pública indireta, da autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, obrigatoriamente são feitos através de concurso? Não, não são todos, não. Os chefes máximos do órgão são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Quem que determina os cargos aqui, no caso da União? O presidente da República. Vocês não viram a brigaiada com o BNDES, não? O Bolsonaro falou assim, abre a caixa preta do BNDES. O presidente do BNDES que estava lá, que é petista, falou assim, abro não. Não existe hierarquia e subordinação. É assim que ele falou com o presidente. Existe vinculação. Então, se você fugir à finalidade, você me controla. Mas se não fugir à finalidade, não pode fazer. O presidente falou assim, eu não te mando não? Não. Mas eu posso te exonerar? Pode. Então você está exonerado. Vem o segundo e faz o que eu estou mandando. Aí vai o segundo, não faz. O que o presidente faz? Está exonerado. Vem o terceiro. Não posso te mandar, mas se não fizer eu, exonero. É assim que funciona. Ou seja, quem manda na porra da autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública federal é quem? Presidente da República. Vocês sabem quem era presidente da Petrobras? A Dilma. Meu irmão, para ser presidente charming de um conselho, e eu sou, é difícil para caralho. Tem que estudar pra cacete. Colocar a Dilma que estoca vento. Você queria que a Petrobras desse certo como? A mulher bebe água pela caneca, pela cabeça. A mulher parece ter um capacete. Porra, burra pra caralho, desculpa, nós elegemos o presidente da República mais anta do mundo, é aquela mulher anda de ré, cara. Senhor Jesus, se alguém for Dilma, PT, essas coisas, eu te dou até um café, pode até cantar aqui, Lula lá brilha uma estrela, não tem problema, eu te abraço, te dou um colo e te dou uma banana pra você comer, beleza? Então vamos lá, regra, capta. Todas as autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública necessitam de concurso público? Fala não. Os cargos de chefia máxima são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Então não existe na prática a hierarquia e subordinação. O que existe é um controle, que é chamado controle, essa aqui, a letra tá uma merda, finalístico ou supervisão ministerial. O que é um controle finalístico ou supervisão ministerial? Quando houver fuga de finalidade, a administração direta pode ir lá intervir. Foi o que aconteceu no INSS. O INSS foi criado para fazer previdência, alguém chegou lá e estava fazendo outra coisa. A União chegou, interviu, tirou o serviço errado e devolveu a administração para o chefe máximo do órgão, que é o chefe máximo da entidade, que é nomeado de qualquer forma pelo chefe máximo da administração pública federal. Dúvidas até aqui? Apaga aí para mim.
Galera, é uma colchinha de retalhos, mas já já nós vamos juntar isso aqui, tá? Ó, vou te dar um bizu. Quem não tá anotando, não vai conseguir lembrar essa porra na hora das questões. Vai fazer uma prova de bosta, uma prova de merda, porque direito administrativo, obrigatoriamente, cara, não tem ponto de correr, tem que anotar pra caralho. Quem já tem as primeiras anotações, ok. Se não, cara, você se ferra. E o melhor material é o caderno. Pega os alunos que foram aprovados, que vêm dar depoimento aqui. Todo mundo tinha o quê? Caderno. Meu irmão, tua PM tá escrevendo no tablet? Tablet é coisa de fresco, irmão. Hein? O que tá desenvolvendo, rapaz? Você vai desenvolver? Agora você vai transar pelo WhatsApp? A gente é polícia, irmão. Não tem nem creme, a gente gospe. Tá maluco? Vocês estão muito modernos. É papel e caneta. É rabiscar, é por isso que fica bom. Ah, eu tenho o tablet. Eu falei tablet. Essa merda não pegou no Brasil, não. Alguém consegue ler livro digital? Aqui, ó. Olha o tiozão aqui, presta aqui, ó. Tiozão vai ganhar na carne, onde você estava anotando? Tiozão vai ganhar na carne, irmão. Ó, 50 aqui? 55, irmão. Aí, ó. Isso aí deve deixar a mulherada louca. A porra do PM que é foda tá de tablet na mão. Tu tá pensando que você é da Califórnia? A gente aqui é tupiniquim, irmão. A Kindle não pegou no Brasil não, tá? O brasileiro não se adaptou à leitura digital, galera. Alguém lê aqui no digital? Alguém compra livro digital e lê? É o maior fracasso da Amazon, o maior fracasso de toda a B2W, não pegou livro digital. Quem comprou um livro aqui nos últimos 3 meses? Levanta a mão. Digital ou físico? Físico. Digital ou físico? Digital ou físico. Não, sabe qual é a venda de livros digitais no Brasil? 0,025, acho, 0,25, alguma coisa assim, quase não vende. O brasileiro não se adaptou às plataformas digitais. Eu dou um conselho para vocês. Concurso, presta seu caderno aí. Presta aí. Galera, eu vou fazer um trabalho muito bacana com vocês aqui, sabe? Eu verticalizei, eu vou vir dar aula para vocês aqui. Não é técnica de estudo, não é porra nenhuma. É para organizar a vida dos bagunceiros aqui. O cara que tá todo desorganizado. Começando por, monta a porra de todas as aulas nos cadernos, por matéria separada. Cara, isso aqui não é ser arcaico, isso aqui não é ser babaca, não é ser nada. Ou seja, você pega um conteúdo desse aqui, não há questão que você não responda. E o material desse aqui é o maior apoio para fazer questão. Você sabe por quê? Você pega o tópico organização da administração, tá 10 páginas aqui. Você fica fazendo 100 questões de organização da administração, o que você errar, você vai no tópico e pega as expressões certas e joga no caderno. Daqui a pouco você tem o melhor material que existe. Você começa a abandonar livro, abandona PDF, abandona uma porra de coisa, só serve isso aqui e exercício. Agora, o grande problema da falta de organização é que vocês não fazem isso. Você tem todos os cadernos assim? Você quer apostar que ano que vem eu te mando embora no próximo concurso? Depois eu vou olhar seu simulado, eu vou te olhar e vou te ajudar, tá? Vou olhar, vou te ajudar, vou ver como você está estudando, quantas horas e a gente classifica. Esse negócio de dar 10 horas também sem a gestão aberta é besteira. Não existe. Mesmo a galera que tá parada. Pega um ritmozinho de 4, 5 horas quem está parado, 2 horinhas, 3 horinhas quem está trabalhando. O importante não é ficar 10 horas durante 2 meses, mas 2 horas durante 10 meses. Então, é a regularidade que vai fazer entrar no cabeção. Mas a organização é importante também. Quem já chegou em casa e botou um monte de pilha de material e não sabia o que ia estudar, não sabia qual matéria, o que ia, uma hora você está perdido, abandona tudo, dá sono e vai dormir. Não é assim que funciona? Falta de organização. Por isso que os organizados vão, os não organizados não vão, tá? Evandro, como é que você sabe? Pô, pelo amor de Deus, cara, eu faço isso aqui desde que alguns de vocês aí eram crianças, cara. Vamos lá, técnicas administrativas. Técnicas administrativas. Eu vou trabalhar agora as técnicas que fazem efetivamente a administração funcionar. O bom é que a gente vai fazendo um remonte agora na cabeça e coisas que a gente viu a gente vai ver de novo agora. Vamos falar de centralização, descentralização e desconcentração. O que é a centralização? A gente já acabou de ver. Centralização é quando a administração pública direta estiver trabalhando com seus órgãos, que a gente vai ver o que é que a gente não viu, seus agentes, e exercendo
o serviço público. Basicamente, dentro da administração pública direta, todos os serviços, ou 99% deles, são classificados como serviço de natureza essencial, principalmente o ramo de vocês, que é o ramo policial. O ramo policial são cargos de natureza essencial. Existem alguns gatilhos de lei e outros que foram melhorados. Por exemplo, a galera da Polícia Federal, tranquila, o Bolsonaro soltou um decreto que quando der 5% de defasagem no quadro de pessoal, é obrigado a decolar o quê? O concurso público. Já vai ser estendido agora para todo o Ministério da Justiça, tá? Esse decreto vai ser estendido para a Polícia Rodoviária Federal e para o Departamento Penitenciário Nacional. A Polícia Rodoviária vai dar um boom, porque na hora que estender essa porcaria, a Polícia Federal já está na zona, né? Porque quando desse 5% já decolaria, mas com esses novos aí, ainda gera, eu acho que 17% de defasagem, então já teria que ter outro concurso, porque é 5% o decreto. Na Polícia Rodoviária é bem pior, tem cerca de 32% ou 33% do efetivo faltando, é muita gente faltando. Não vai vir um concurso de uma vez só, mas a gente vai ter concursos pautados pela frente. Descentralização. O que é descentralização? DEICEM, a gente vai trabalhar daqui a pouco. Vamos falar o DESCON. O que é desconcentração? A gente vai chamar de mera técnica administrativa, mera técnica administrativa de divisão de órgãos. Um órgão internamente, ele pode se dividir para administrativamente exercer uma melhor função pública. Dá um exemplo. Eu, hein? Grosseria, né, cara? Cruz credo. Vamos lá. Olha, dá um exemplo de desconcentração, que é mera divisão de órgãos. O próprio Ministério da Justiça, galera. O Ministério da Justiça, que daqui a pouco a gente vai ver que ele é um órgão autônomo, eu divido ele no Departamento de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal e no Departamento Penitenciário Nacional. Quando o Ministério da Justiça dividiu os próprios órgãos, eu também considero como desconcentração. Mas a desconcentração básica é, por exemplo, eu pego o Departamento Penitenciário Nacional, que eu tenho ele lá em Brasília, a superintendência, e eu divido em quê? Nas penitenciárias. Eu tenho penitenciário de Catanduvas, penitenciário do Mato Grosso do Sul, penitenciário de Porto Velho, a própria penitenciária de Brasília. Quando um órgão se divide em outros órgãos, a técnica é de desconcentração. Não existe a Delegacia de Polícia Federal de Cascavel, de Foz, de Guaíra. O órgão não está todo dividido internamente. Desconcentração. Agora gravem. Pode haver desconcentração dentro da centralização, porque o Ministério da Justiça é um serviço centralizado dentro da administração pública direta. Então eu tenho desconcentração dentro da centralização. Mas vocês vão ver que uma universidade, que é administração pública indireta, ela também pode se dividir em reitorias, por exemplo. Então ela se dividiu em órgãos. Eu vou ter também desconcentração dentro da descentralização. Mas antes de falar isso, vamos explicar o que é a descentralização. Descom, então, mera divisão de órgãos. Daqui a pouco a gente volta lá. Descentralização. O que é descentralização? Eu tenho um ente da administração pública direta, obrigatoriamente, no nosso caso, por exemplo, a União, e a União pega da Constituição, ela recebe da Constituição Federal de 1988 a competência para exercer funções públicas, para cuidar do humus públicos, para cuidar da gente, para cuidar da sociedade. Toda a competência federal é jogada nas costas da União. A União fala assim, pô, tem alguns serviços que eu aguento fazer, outros eu não aguento fazer. Quando a União aguenta fazer como Polícia Federal, Receita Federal, ela é chamado de serviço centralizado, ou administração pública direta. Quando ela não aguenta fazer, ela pega o apoio da lei. Aí o que ela faz? Ela vai e ela cria ou autoriza por meio de outorga legal e joga para lá tanto a execução do serviço, mais a titularidade, transforma 4 pessoas em pessoas autônomas que vão exercer o serviço público
transforma ela em vida e deixa ela funcionando. Ou seja, a administração pública federal, no nosso caso, ela vai para o meio de outorga legal, ela cria a fase que a gente acabou de estudar, autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Existe entre eles a chamada vinculação. Como ele é criado ou autorizado por lei, a gente chama de outorga legal a criação das pessoas da administração pública indireta, que nada mais é do que uma técnica administrativa de descentralização. Beleza até aí? O que eu tenho na descentralização por outorga legal? Eu tenho a administração pública, que nesse caso aqui é a administração pública federal, criando outra administração pública para poder funcionar. Por outro lado, a União ou o Estado, o Distrito Federal e os municípios podem também pegar o serviço público e entregar na mão de particular. Para entregar na mão de particular, obrigatoriamente, tem que passar por lei, ou seja, a Lei 8.666 de 93, tem que passar por licitação. Aqui é chamado delegação por colaboração. Toda vez que a administração pública direta não consegue exercer o serviço público, ela pega a Lei 8.666 e entrega para particular e delega alguns tipos de serviços públicos. Aqui são gerados os permissionários, eu vou explicar, tá? Vou dar exemplo. Os concessionários e os autorizatários de serviços públicos. Então vamos lá. Galera, olha que interessante. Na Constituição Federal de 1988, quem é competente para fazer o serviço, o transporte coletivo interestadual, sair de um estado e para o outro? É a União. Se não fosse isso aqui, dado a particular, a gente ia ter concurso para a MF e TF. O que é isso? Motorista federal e trocador federal. Ia ter ônibus mantidos pela União, recebendo um valor que seria a taxa para poder fazer um serviço público. Graças a Deus, ninguém comeu cocô e a União falou assim, negativo, isso aí não tem que ficar na mão do serviço de pessoas da administração pública. Eu vou licitar, entregar na mão de particular e por isso que você vê aí os permissionários de serviços públicos. Quem é o permissionário? A empresa de ônibus que faz o transporte. Aqui tem Princesa dos Campos, tem algumas, eles recebem a permissão para fazer o transporte coletivo interestadual, beleza? Quem são as concessionárias de serviços públicos? Quem é responsável pela Transamazônica? Hoje? A União. Então, as rodovias federais são responsabilidade de quem? Da União. As estaduais são responsabilidade de quem? Do Estado. Quando você entrega na mão da União, da mão do Estado, que você vai rodar com o teu carro, fica bom ou fica ruim a estrada? Ruim pra caralho. Um monte de buraco, só dá merda. Aí o que eles fazem? Eles entregam na mão de concessionárias de serviços públicos. Por exemplo, a Castelo Branco. Quem já passou por lá? Pô, meu irmão, faca na caveira, né? Castelo Branco, se não tivesse aqueles radares lá, ia aparecer aquela rodovia 66 dos Estados Unidos. Dava para socar o pé e dar 180, 200 do começo ao fim e era só botar guarda-reio de borracha. Ó, quando passa um motociclista por mim, eu ligo a câmera, falo, se cair vai soltar pedaço, né? Braço, perna, aí é legal você filmar. Ih, o cara tá sem cabeça. Aí bota no YouTube, dá chega pra lá, né, cara? Ali é foda, porque dá pra imprimir velocidade, a rodovia é linda, maravilhosa, porra, até cheirosa aquela merda é. Ou seja, tá na mão do particular, tá na mão da administração pública? Mão do particular. Quando você passa por lá, tem pedágio ou não tem? Tem pedágio. A rodovia pedagiada é um particular que entrou numa licitação para pegar o serviço público que era da União, ele pega para ele, recebe e faz o serviço. Ou seja, eu tenho um concessionário de serviço público. Os autorizatários são, geralmente, galera, pessoas físicas. Permissionários podem ser pessoas físicas e pessoas jurídicas, e concessionários obrigatoriamente tem que ser pessoa jurídica. Dá o exemplo de um autorizatário de serviço público, motorista de táxi. Motorista de táxi faz transporte coletivo municipal, ele recebe autorização, ele é chamado autorizatário. Porque qualquer transporte público ou transporte coletivo, galera, tem que ser na mão do serviço público, eles podem delegar. Então, o que eu tenho aqui? Quando eu entrego por delegação, eu só dou o quê? A execução,
Não tem titularidade. A qualquer momento, o ente delegante pode retirar a delegação e pegar para ele de volta o serviço público. Beleza até aí? Cara, descentralização é importantão, hein? Esses dados. Não cai nada além disso. Descentralização pode ser por outorga legal ou por delegação de colaboração. Outorga é a administração pública entregando à administração pública, execução mais titularidade, ao particular é só execução. Aqui na outorga cria a autarquia, Fundação Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública, é a fase, é a administração direta criando a indireta, e aqui embaixo a administração direta jogando na mão do particular. Olha que interessante, artigo 2º, artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88 determina que toda administração pública deve fazer provas, concursos públicos de provas e provas de títulos, não é? Existe concurso público para a natureza, para outras empresas que não sejam públicas, não sejam autarquias, fundações, não seja União, Estado, DF, município, ou seja, tem concurso público para trabalhar na iniciativa privada? Tem ou não tem? Tem. Uma anomalia jurídica. Ou seja, os notários, notariado, são concessionários de serviço, não, são permissionários de serviços públicos ou autorizatários. Notário é autorizatário. Notário, dono de cartório. O notário ganha autorização para ser um notário. Se é para montar um cartório normal, tem que fazer concurso público hoje, porque antigamente era foda, o cartório vinha do vô, que ia para o pai, que ia para o filho. Agora não, para exercer esse serviço público tem que fazer um concurso público. Mas olha que anomalia, faz um concurso público não é para trabalhar na administração pública, faz um concurso público para ser o quê? Um delegatário por colaboração. Aí não passa por licitação, passa por um concurso, é uma anomalia que o STF criou. Se perguntar assim, existe algum concurso público para iniciativa privada? Você fala, existe. Qual? Cargo de notário. E diga-se de passagem, é bom, hein, cara? Nó, rapaz, se você fizer um concurso para registro de imóveis numa cidade com mais de 400 ou 500 mil habitantes, fica milionário. Quem passa nesses concursos? Juiz, promotor, defensor. Os caras estão na guerra da carne, eles já estão lá em cima, aposenta e o senhor é meu pastor. Não vai acumular cargo público, isso aqui é particular, ele mantém o dele e vira cartorário. Bom, né? Melhor do que o Sérgio Moro. Saiu de ser juiz para perturbar a cabeça, aquele cara é um herói nacional, os caras são foda. Vamos que vamos. Teoria do órgão. Vamos na teoria do órgão. Olha só. Vamos trabalhar agora a teoria do órgão. Opa. Galera, existe 3 tipos de teorias que trata do órgão público. Existe a teoria do mandato. Existe a teoria da representação e existe a teoria do órgão. Mandato, representação e órgão. Vamos colocar as características aqui da teoria que é aceita, que é a teoria do órgão público. A teoria do órgão recebe a mesma teoria, tá? Teoria do órgão público. Mas eu explico aí. Ó, ela tem... A teoria do órgão público que funciona com a gente tem 4 características principais. Anota aí. Primeira característica. Não é pessoa jurídica. 2. Não possui patrimônio próprio. Primeira característica, não é pessoa jurídica. Segunda, não possui patrimônio próprio. É mero feixe despersonalizado. Mero, é isso mesmo o nome, tá? Feixe despersonalizado. E 4, os agentes estão em imputação à pessoa jurídica a que estão ligados. Vamos lá.
a pessoas jurídicas que estão ligados. Galera, vamos, antes de explicar característica, falar as teorias, vamos tentar entender em exemplo. Tentar não, conseguir entender em exemplo. Fica muito mais fácil. Eu tenho as pessoas jurídicas do Estado. Quem são as pessoas jurídicas? Que são constituídas União, Estado, DF, município, administração o quê? Direta. Autarquia, fundação, sociedade, economia mista, empresa pública, administração indireta. E eu tenho os órgãos que trabalham dentro da administração. Só é considerado pessoa jurídica essas 8. Os órgãos que trabalham lá não são, são extensões. Olha só, quando eu tenho um corpo aqui, por isso que é a teoria do órgão mesmo, tá? Aí não vem me falar, Evandro, braço e perna não é órgão. Eu sei, cara, é mesmo, mas aqui a gente vai tratar como órgão. Com vocês, quem comanda as ações? A cabeça ou o corpo? Não vale falar que tem 2 cabeças, é uma cabeça. Quem comanda as ações? A cabeça. Então, a cabeça é chamada pessoa jurídica. No nosso exemplo aqui, a gente vai colocar a União como a pessoa que comanda as ações. Agora, dentro da União eu tenho órgãos. Por exemplo, eu tenho o Departamento de Polícia Federal, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e a Receita Federal. De acordo com a nossa teoria, tanto departamentos quanto a Receita, elas o quê? Não são pessoas jurídicas, são mero feixes despersonalizados. Pergunta, se você houver uma amputação no seu braço, você continua Evandro e continua a cabeça mandando? Continua. Pode ser extinguido um órgão inteiro desse aqui e começa a funcionar normalmente? Pode. Ó, eu fiz um monte de projeto de lei e mandei para lá, para um monte de deputado e senador. Só que os caras parecem que têm cocô na cabeça, não me ouve. Falei para os caras, tem um projeto de lei que eu mandei de extinção do Departamento Penitenciário Nacional e extinção do IBAMA. Evandro, você é maluco? Não. Incorpora essa porra tudo dentro da Polícia Federal, meu Deus do céu. Ou seja, hoje os agentes penitenciários federais não são policiais e fazem um serviço extremamente pesado de segurança pública. E nem na segurança pública estão no 144. Quando há fuga de preso, quem faz a busca e a captura é quem? É a Polícia Federal, sendo que o serviço de inteligência é todo do departamento. Então, por que não cria o policial federal de execução penal? Não existe o escrivão da Polícia Federal? Policial Federal de execução. IBAMA. IBAMA vai lá para o meio do Amazonas. Você acha que índio respeita o IBAMA? IBAMA tem efetivo direito? Não tem. Madeireiro respeita o IBAMA? Não respeita. Você pode ver que vai o IBAMA e vai quem junto? Polícia Federal. Por que não para com aquela porra, incorpora todo mundo na Polícia Federal e não faz aí lá dentro, todo mundo vira gente e faz, a Polícia Federal faz o serviço ambiental, bota uns camufladão lá, joga os piá novo no serviço ambiental de farda verde camuflada igual do BOP, ainda bota uma caveirinha ali para dar medo em alguém e bota lá no meio para combater madeireiro. O Brasil é uma zona. Para que essa porra toda unifica, vai dar no mesmo. E aí ainda ganha poder de polícia, um órgão extremamente forte, fazendo um trabalho extremamente competitivo. Se vocês acham que não funciona, olha aí a queimada da Amazônia, que merda que deu no mundo. Tem que ter combate. Para ter combate tem que ter poder de polícia. O IBAMA não manda em nada. Fizeram a reportagem do Fantástico aí, nego ameaçando os agentes do IBAMA, já viu? Vou te matar. Você acha mesmo que alguém chega lá pro policial federal e fala, vou te matar? Fala nada, meu irmão, da Quinta Guerra Mundial. É ruim de fazer, hein? Mas no IBAMA nego mete o dedo na cara. Mas tudo bem. Se cortar um órgão, o outro fica funcionando ainda. Não possui patrimônio próprio. Pergunta. Esse relógio aqui é do meu braço esquerdo. Se eu passar aqui, ele vira do braço direito. Ou se eu tirar daqui e passar para cá, ele ainda continua meu, da cabeça. Eu boto até no pé se eu quiser. Do mesmo jeito, né? Vocês já viram como é que vocês erram? Vocês olham e falam assim, nossa, que viatura foda da Polícia Federal. Não é assim que vocês falam? Tá errado. Vocês deviam falar assim, caralho, que viatura maneira da União. Porque a viatura não é da Polícia Federal, não é da rodoviária. Pergunta. A União pode, a qualquer momento, achar que tem viatura demais no Departamento de Polícia Rodoviária. Está faltando lá, pode pintar a viatura e jogar para lá? Pode tirar um helicóptero da Polícia Federal e jogar para o DEPEN? Pode. E, inclusive, o que eu acho que vai acontecer é pegar os helicópteros da Polícia Federal e mandar para o DEPEN comprar novo para a Polícia Federal. Pô, sacanagem, né, cara? Alô, você. Vamos comprar 2 helicópteros. A Polícia Federal não queria dar para o DEPEN. Não, deixa que eu te dou. Por quê? Porque os novos estão chegando. Mas você vai dar agora? Não, só vou dar depois que os novos chegarem. Porra, mas não tem problema não, helicóptero não tem problema não, tá, galera? Pô, voa lá por anos e anos e anos e anos. Na Polícia Federal é o DOA, no Departamento de Polícia Rodoviária é o DOA, na Polícia Federal é o CAOP. Maneiro. Quem aqui já andou de helicóptero aí, gosta?
Alguém aqui sonha, cara, de trabalhar nesses serviços maneiro, né, maluco? Eu fui no BOPE agora, cara. A gente foi fazer as filmagens lá. Aí o cara conhecia o cara do GAN. Você viu as fotos que eu tava no teto lá, no terraço do BOPE? O cara do GAN, cara, até os câmeras choraram, cara. O cara do GAN veio com o helicóptero lá em cima, tombou o helicóptero, e o cara passou com o fuzil. Alô, você! Falei, caralho, filma aí. Tá filmado, vocês acham que é sacanagem? Porra, que tesão, né, cara? O helicóptero passando, voando forte. Você de baixo, você não acha ele. Você não vê ele, é muito rápido. Mas você olha pra cima e para, o cara tá com um fuzil na negativa, o helicóptero tá indo pra trás, ele vai pra frente com o fuzil, né? Você vê o fuzil direitinho na tua direção. Porra, que maneiro, né, cara? Não que eu queira matar os outros, não é isso. Nem desejo isso pra ninguém. Mas vai que sobe um traficantezinho dando mole lá, né? Beleza. Daqui a pouco pego essa porra desse trecho, desses vídeos, aparecem em tudo quanto é lugar, eu e Norberto, você viu, cara? Vocês viram aquela merda? Porra. Os torturadores. É pra acabar o fio do cu da rosca mesmo, né? É apagador, não dá pra falar nada. Vamos lá. Agentes públicos em imputação à pessoa jurídica que tá ligado. Galera, o que é estar em imputação à pessoa jurídica? Quem tem um filho de 1 ano e meio aí? Você tem 1 ano e meio. Imagina que você pega seu filho e vai numa feira de carro. Como é que é o nome do seu filho? Filha? A Sofia não vale, menina é muito boazinha. Quem tem filho pequeno? Quantos anos? Dessa idade ainda tá por conta do caralho, não tá? Porque o meu, não sei o que acontece com ele, cara. Você pega meu filho e solta, ele roda. Porra, meu irmão. Moleque, não sei o que aquela porra puxou. Vai se fuder. Imagina que você vai com seu filho pequenininho numa feira de carro, cara. Só carro importado. Aí você vai beber água. Quando você bebe água, tá o pivete lá com a sua chave na mão numa Ferrari olhando pra tua cara. Aí você fala com ele, Você vai até em slow motion, não vai? Não, e dá o pulo. Aí o moleque, fudeu, você vai falar o quê pro cara? O cara acabou de arranhar uma Ferrari de 1,5 milhão. Você fala, entra com uma ação contra ele, quando ele fizer 18 anos ele paga. Não, irmão. O seu filho não tem capacidade volitiva, jurídica, para responder a um processo civil. Então, quem paga é o pai. Quando os agentes estão em imputação à pessoa jurídica que ele está ligado, você pega um agente do Departamento de Polícia Federal para fins civis. Ele é em imputação, ou seja, ele está em nome do Estado. A gente vai responder lá no artigo 37, parágrafo 6º. Mas para você entender bem o que é imputação, é assim. Como é que é o seu nome? O Rodolfo. O Rodolfo, quando tiver de folga, tem aquele negócio de, o policial é policial 24 horas, não tem? Mentira, quando ele tiver de folga, ele é o Rodolfo. Estou de folga na Polícia Federal ou da rodoviária, pistola está na cintura, o distintivo está aqui para dentro, parecendo um cordão, não está aparecendo nada. Ele de folga mesmo, sem estar de serviço, está lá com a namorada dele no shopping e o cara grita, assalto na joalheria. O cara está lá. Vim subtrair coisa móvel além, medida de violência ou grave ameaça ou de qualquer outra forma reduzida a sua capacidade. Levanta a mão. Aí você fala, porra, meu irmão, um roubo. Aí você fica quietinho e continua tomando sua cerveja. Você está de folga, você é o Rodolfo, você não é o policial federal. Agora, se você meter a mão naquela bolacha lá e gritar, parado, polícia, tomou no cu, vai resolver. Porque aí você passa a ser quem? O Estado. Quando você passa a ser o Estado, no Código Penal, você cai lá no agente garantidor, o artigo 13, parágrafo 2º. Você está em imputação à pessoa jurídica que está ligada, você passa a ter responsabilidade. Se você não agir, você responde pelo resultado. Quando você está de serviço, mas quando você está de folga, não. Então, não se apresente como o Estado. Evandro, eu estava na boate e estava bêbado. Por quê? Uma das coisas legais de quando você... Quem é solteiro aí ainda e vai entrar para a Polícia Federal? Levanta a mão. Porra, galera, não casa, galera. Não casa, não. Porra, entra pra polícia. Eu fico vendo, né? Tudo se modificou na minha vida. Eu tô bem no cu, cara. Aos 40, agora tá tudo foda. Tô bem, o caralho. Foda-se, tô casado. Game over, acabou. Não pode fazer nada. Agora imagina, cara. Você solteirão. Puta merda. Não vai tentar pegar meninas como pessoa física. Você é feio, Rodolfo. Olha que menininho feio. Não vai. Vai como Estado. Se der, vai nessas boates de piriguete, irmão. As meninas que são sérias, mas vocês sabem que tem piriguete no mundo, não sabe? Sabe? Chega no meio da boate, filho, quando você estiver lá, você está solteiro ainda, não tá? Você vai lavar minha alma. Você chega no meio da boate, muito zonzo, e fala assim, parada é a seguinte, mulherada, Polícia Federal, tô tomando uma cerveja ali.
Aí você vai lá e toma uma cerveja. Quando você olhar para trás, tem uma fila. Não quero você, não quero você. Você no primeiro turno, você no segundo, você no terceiro. Vem para cá. Você arruma rapidinho, nem beija na boca antes. Vem cá. Beleza. Cara, você lava minha alma ali, manda foto pro tio. Aí, tio, você não pode, mas eu posso. Eu vou ficar feliz com você. Ou seja, mas se você for na boate, nego velho, se identificar como polícia e der um zigue-zague, o que você tem que fazer? Tem que atuar. Qualquer coisa que você causar, quem paga a conta é o Estado. A gente vai ver na responsabilidade civil do Estado. Vamos bater classificação dos órgãos públicos agora, beleza? Ó, os órgãos públicos podem ser independentes, autônomos, superiores e subalternos. Essas questões são despencaiadas em concurso, cai direto. Vocês vão ver a gente fazer as provas ali, o negócio despenca com vontade, com racionalidade. Então vamos lá, vamos na classificação dos órgãos. Alô você, vamos que vamos. Classificação. Classificação dos órgãos. Bem, quais são as classificações que eu tenho? Eu tenho órgãos independentes, órgãos autônomos, órgãos superiores e órgãos subalternos. Ó, cada classificação é importante. A gente sabe que de uma pessoa jurídica para outra não tem hierarquia e subordinação, tem vinculação, mas de um órgão para o outro, a característica básica entre eles aqui é exatamente a hierarquia e subordinação. Então eu tenho o órgão independente manda no autônomo, o autônomo manda no superior, que o superior manda no subalterno. Vamos colocar aqui, galera, as características marcantes aqui, que é o mais importante, as características do independente. Depois que a gente classificar o independente, que é o que cai mais nas questões, a gente passa para os outros. Vamos lá. As competências são auridas do texto constitucional. Competência aurida do texto constitucional. O que é competência aurida, galera? A aurida é vinda do texto constitucional. Ou seja, todos os órgãos independentes são os de mais alto escalão. O que é o mais alto escalão? Cara, a gente tem Presidência da República, Governadoria dos Estados, Governadoria do DF e as prefeituras, que são o mais alto escalão, e a competência, todas desses órgãos, vêm da organização do Estado, que está na Constituição Federal de 88. Outra, os agentes são inseridos por eleição. Agentes inseridos por eleição. E a última, que não exercem subordinação, é sem subordinação. Vamos dar um exemplo aqui? A gente pegando um órgão independente do governo federal, da União, colocando a União como base e fazendo a classificação, o primeiro órgão que a gente acha é a Presidência da República. Quem está lá na Presidência da República? Bolsonaro, presidente da República, para você ter uma noção, ele é o chefe máximo da administração pública federal e ele é o chefe máximo das Forças Armadas. Quem manda é ele e ele é o mais alto escalão e não tem o que falar. Ele não exerce subordinação com ninguém. Tanto que quando ele movimenta lá os ministros, alguém vem reclamar, dá pitaco, ele fala, não, a ordem é minha, eu estou fazendo. Ele trabalha dentro de um órgão independente e ele entrou por eleição. O grande macete é onde a gente vai matar de cara nas questões, galera, mas de cara. Órgão autônomo. Só existem 2 órgãos autônomos. No governo federal é classificado como ministério. São os ministérios, eles são autônomos. E nos estados e no município, eles são classificados como secretarias. O que eu quero que vocês se atentem nas questões? Se falar assim, é correto afirmar que a Secretaria do Estado do Paraná, vírgula, um órgão subalterno, vírgula, é classificado, já está errado. Porque ministérios e secretarias são classificados como órgãos autônomos. Órgãos superiores,
Cara, por exemplo, eu tenho aí as superintendências dos estados e do governo federal. E os subalternos são chamados órgãos de mera execução. Bem simples, sem poder decisório algum. Então eu tenho aqui a Presidência da República como exemplo de órgão autônomo, independente. Eu tenho o Ministério da Justiça como órgão autônomo. Eu tenho, por exemplo, uma superintendência da Polícia Federal como órgão superior, e eu tenho as delegacias da Polícia Federal classificadas como órgão de mera execução, que não mandam nada. Eu tenho as decisões vindo de cima. Olha que interessante. Por que uma delegacia é chamada de órgão de mera execução? Galera, quem é do Sul aqui ou do Sudeste? Levanta a mão. Você é da onde? Rio, beleza. Geralmente, o carioca quer voltar a morar no Rio. Tá? Tem mais alguém do Rio? Quer voltar a morar no Rio? Beleza, geralmente o carioca quer voltar a morar no Rio. É a sequência máxima. Aí você passa no concurso da Polícia Federal e vai parar lá na cabeça do cachorro, lá no finalzão da Amazônia. O que vai acontecer? Basicamente, você vai esperar um instituto para sair de lá para vir de cá, que é o Instituto da Remoção. A remoção, galera, que é um instituto que salva vocês depois de um tempo. Por isso que eu costumo dizer que não existe lugar ruim no governo federal. Por quê? Depois de uma etapa que você paga, você pede remoção para outro lugar. Quão pior é o lugar que você pega inicialmente, é aquele lugar que você vai acumular mais ponto para depois, na hora da remoção, ter uma regra de pontuação, você ir para lugar bom. No governo federal, existem dois tipos de remoção. Existe a remoção a pedido e existe remoção de ofício. Ofício é quando você é mandado à força, pedido é quando você pede. A tal da permuta não existe, tá? Só para vocês saberem. Oficialmente não existe permuta. Existe assim, Delegacia do Rio, Delegacia da Polícia Federal do Paraná. Aí o agente A e o agente B. O agente A pede para ir para lá, o agente B pede para vir para cá. Eles até combinam e conversam com os chefes. Aí o chefe daqui libera para lá e o chefe daqui libera para lá. Não perde um servidor, mas não quer dizer que o servidor permutou com o servidor, não é isso? É que o servidor pediu ao órgão, algo deixou para ir, o outro pediu, deixou para ir. O chefe de cá viu que um ia chegar, que o outro ia sair, estava tudo certo. Tanto que os chefes até pedem para ver a ficha funcional para saber se vai querer na sua delegacia tralha ou não, beleza? Legal. Mas, da delegacia, o chefe imediato da delegacia não tem capacidade de assinar a remoção, porque ele não pode nada, ele só pode executar, mas ele não pode ter poder decisório. O poder de tirar um agente daqui e levar para lá é sempre de um órgão superior. Vocês podem ver que a assinatura de vocês, quando vocês fizerem a remoção, está do superintendente da região. Aqui do Paraná fica em Curitiba. Então as delegacias são órgãos subalternos, não têm poder decisório nenhum. Classificação dos órgãos. O mais importante é saber isso aqui, ó. Competência aurida do texto constitucional, mais alto escalão, agente inserido por eleição e sem subordinação. Beleza? Vamos que vamos. Galera, o que a gente vai fazer agora? Vamos dar um intervalinho, é 9 horas já, um intervalo, rapidinho. 15 minutos aí, 20 minutinhos a gente está voltando. Pode ser? Ó, deixa eu dar um bisu para vocês. Os concursos, eles são cíclicos. A gente pegou uma fase bem pesada. Eu estava conversando com os meninos ali que vieram de 2014. Porra, nós ficamos 15, veio o DEPEN, mas veio uma prova bem anômala, mas de Polícia Federal Rodoviária, nós ficamos 15, 16, 17, 18. 4 anos sem ver os concursos. 18 a gente teve aí o concurso da Polícia Federal e agora em 19 o concurso da Polícia Rodoviária. A galera tem mania de reclamar de duas coisas. Ou vocês reclamam de pouca vaga, ou vocês reclamam que o concurso demora para vir. Mas nós fazemos 5 anos de uma faculdade, saímos da faculdade e não tem nada de garantia. Estou certo ou estou errado? Vocês têm que ter paciência, porque nunca é quando o concurso vai vir. Mas é se ele vier, você está preparado para passar? Esse é o grande macete universal do negócio. E outra, a galera reclamou que tinha pouca vaga para a gente. A nota de corte, povo, foi 68 para a gente, a normal, e 60 para afro. E entrou todo mundo, correto? Vocês sabem qual foi a nota de corte de escrivão? Alguém tem noção? 49. Não, 49. A nota de corte para poder fazer as provas. Fez as provas, quem fez o mínimo lá passou, quem passou a pergunta. Todo mundo de agente escrivão foi chamado, não foi? Foi. Aí vocês reclamam que tem pouca vaga,
fica um lentando, a nota vem uma nota de merda dessa, e outra nota nunca muda não, tá, galera? 68 foi 2018, que teve um pouco menos de vaga, 2014 teve 600 vagas, não, teve 600 vagas, 500 vagas foi 64, 2012 foi 600 vagas, a nota de corte foi 62. A galera que sonha com Polícia Rodoviária Federal, abandonem de fé e fato o trânsito, só deixa para pegar questão aberto. Por quê? A prova da rodoviária é mais fácil de fazer, mais difícil de você entrar. A da Polícia Federal é mais pesada em termos de matéria, mas é mais fácil de você entrar. Sabe por quê? Porque a nota de corte da PRF chegou a vir 95 em alguns lugares. Ou seja, a margem de erro é muito pequena. Então eu pego dois alunos aqui, um altamente preparado, um pouco menos preparado. Esse vai fazer a Polícia Federal, ele não está tão preparado, mas está bem treinado nas questões. Dá uma margem de erro gigante, ele pode fazer ali, inclusive, uns 58, pega umas anuladas, entra, beleza? Agora, porra, que sale para escrivão 49, porra, dava para levar no peito legal, não precisava estar muito bem, só tinha que estar preparado para fazer a prova. Já quem fez a Polícia Rodoviária Federal pode estar altamente preparado. Se o psicológico der uma falha, a margem de erro é muito pequena, você não pode errar a questão. E trânsito é muito fácil. Aí a galera estuda trânsito 1 ano e meio, 2 anos antes. Quando vai chegar a fazer a prova, aprofundou demais as questões, não viu o nível, se perdeu porque estudou demais. Então essas provas aí a gente tem que estar cíclico nela. Agora que eu estou mais presente aqui com vocês, o que eu vou fazer? Eu falei com a turma da manhã. Vou marcar uns dias, que eu já tinha prometido aqui, e vou esquematizar como é que vocês vão fazer para estudar. Nem vem me falar a palavra de coach, mentoria, que aí se eu dou uma cadeirada. Pode parar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar você que está numa bagunça danada e vou ver o nível que você está. O aluno que está estudando há muito tempo, mais exercício, menos conteúdo. Tem aluno aqui que eu vou mandar parar de assistir aula. Para de assistir aula, vai fazer só exercício. A galera tem mania de volume. Hoje em dia, o que as pessoas querem? Conteúdo demais, galera. Meu irmão, aluno é maluco. Esses dias o aluno estava, cara, sem zoeira. O aluno estava querendo imprimir material. Eu não estou zoando. Um curso de Polícia Federal tinha 49 mil páginas o bagulho. Eu falei, maluco, você tá maluco? Só de direito constitucional tinha 2.000 e pouquinhas páginas. Eu falei, cara, você tá doido, cara. Não, mas é bem aprofundado. Eu sei, mas o seu concurso não cai bem aprofundado. O seu curso também não é raso, mas você tem que estudar a quantidade certa na medida certa. Fazer bastante exercício. Evandro, estou chegando agora. Tem que ter uma outra cultura. Não adianta querer acelerar e pegar o cara que tem 2, 3 anos estudando aqui. Vai devagarinho. Tem que estudar pra caralho, pra cacete. Mas a organização na cabeça é que tem que funcionar. Cansa, dói. Dá vontade de chorar? Dá. Acho que a galera fica zoando a gente, mas basicamente a gente não tem muito... salvo engano aqui, que eu estou olhando, que eu conheço a maioria da galera aqui, tem galera nova chegando, mas não tem cara de ter muito cara que pai e mãe tem dinheiro aqui, não tem. Não, vocês estão por paixão, mas ninguém está por ideologia. Tipo, meu pai é dono do Pão de Açúcar, eu estou aqui porque eu quero ser policial federal. Se for, é um ou outro. A maioria da galera aqui é guerra da carne. Fez um fundamental ruim, fez um médio porcaria, fez uma faculdade que não sabe o que foi fazer lá. Aí você vem aqui, não sabe raciocínio lógico matemático, não sabe português, tem problema de informática, tá com problema pra caralho em estatística, tá com problema em física, nas matérias básicas, não é isso? O último concurso caiu 14 matérias de direito só, 14 questões de direito, não adianta ficar se aprofundando nessa merda, porque você não está fazendo um concurso de delegado. É o raso fazer questão, não o raso de raso. É porque é o seguinte... Você vê, hoje eu estou acostumado muito com aluno de internet. Aluno de internet às vezes é retardado, ele tem demência, não todos, mas alguns. O cara quer estudar pra caralho, direito administrativo, penal, e não sabe nada de português e raciocínio lógico. Aí você pega 26 questões de português, 36 de informática, 24 de contabilidade, 20 entre estatística e matemática. Você pegou de 120, 96 questões. E como é que você vai passar numa prova estudando só direito? Então... Juízo, ajuizem a cabeça, respire, vamos lá, dá 15 minutinhos, tem uma frase que eu digo, seu sonho não é doído, não é chorado, se o seu sonho não faz você se maltratar, o seu sonho não é bom. A gente volta em 15 minutinhos.